Para tratar do tema do simpósio Acesso Universal à Saúde, superando desigualdades geográficas e socioeconômicas, convido, portanto, a doutora Maria Aparecida Santos de Souza Alencar. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, a Santuza e toda a organização. Parabenizar todos que estão ajudando, colaborando para a realização desse evento tão importante para toda a comunidade de doenças raras. Eu sou Aparecida Alencar, cirurgiã dentista, sou natural de Feira Grande, interior de Alagoas, e comecei a estudar sobre uma determinada doença rara por curiosidade. Vou fazer minha apresentação audiovisual. Eu tenho pele clara, cabelos e olhos castanhos, 1,54 de altura, estou trajando uma roupa calça bege e um blazer marrom. Então, ali eu coloquei como tema Feira Grande uma doença chamada nervoso. Feira Grande fica no interior de Alagoas, a aproximadamente 145 quilômetros de Maceió, e é uma cidade com 22 mil habitantes. Uma ilustração, uma foto da minha cidade. Ali é onde se deu a origem, só para ilustrar um pouquinho onde se deu a origem da minha cidade, Fonte da Jaqueira. Quando tudo começou? Eu vou tentar fazer um breve relato sobre essa história. Eu vim aqui para complementar as histórias das doenças raras, que são muitas no nosso país. Quando eu era criança, por volta dos 4 ou 5 anos de idade, e convivia com uma outra amiguinha, uma amiga de infância da mesma idade, eu observava que na casa dela, os avós, o avô e a avó eram casados, e eles apresentavam um movimento diferente. Eles não ficavam parados. Eles estavam constantemente em movimentos. Existiam outras pessoas dentro da mesma casa, morando com eles, irmãos tanto do avô quanto da avó dessa criança, que tinham também esses movimentos voluntários. E aí, conversando com meus familiares, em Feira Grande, eles falavam que em Feira Grande tinham muitos casos parecidos com aqueles. E eu perguntava, mas qual é o nome da doença? E falavam nervoso. E aí eu cresci com essa curiosidade, até chegar na faculdade, na Universidade Federal de Alagoas, cursando odontologia, e pagando a disciplina de genética, eu comecei a entender que aquilo se tratava de uma doença genética hereditária. Porém, ainda naquele ano, tratava-se de 1995, nós ainda não sabíamos como a doença se chamava. Então, a grande pergunta é, como é possível em uma cidade, por mais que seja menor, em um município pequeno brasileiro, existam tantas pessoas com a mesma doença, com as mesmas características e sem nome? Essa doença teria que ter um nome. Então, por volta, em 99, concluí minha faculdade. Em 2001, fui trabalhar como cirurgiã dentista na minha terra natal. E aí eu comecei a investigar esses casos, mesmo sem saber o nome da doença. Entrevistei pessoas mais experientes, idosos, minha mãe, minha avó, vizinhos, parentes dessas pessoas que apresentavam essa doença. E aí fiz esse levantamento por todo o município. Como o município é pequeno, é mais fácil a gente ter essas informações. Fiz busca através de cartório para ver quem eram os pais dessas pessoas, quem eram os avós, de que eles herdaram essa doença. E aí eu consegui vários mapinhas, vários heredogramas, várias árvores genealógicas. E aí, quando eu comecei a juntar, eu percebi que tinha correlação entre todas as árvores genealógicas que eu teria visitado. Todos os núcleos familiares que eu fiz a visita e que eu perguntava essa pessoa, esse homem, herdou essa doença de quem? Do pai ou da mãe? E aí as pessoas falavam e eu fui montando esses pequenos heredogramas. Com todos esses dados em mãos, eu resolvi juntar e ver o parentesco da família A com a família B, com a família G, com a família D, enfim. Todas essas famílias acabavam se interligando, o que resultou nesse heredograma, que eu iniciei em 2001, e concluí em 2003. Tudo bem, fizemos o levantamento, mapeamos todo o município, e agora a grande pergunta, que doença é essa? E nesse mapa nós descobrimos que existiam 56 pessoas afetadas, esse heredograma que eu estou mostrando, e nesse momento, em 2003, haviam 30 pessoas já falecidas e 26 apresentavam a doença. Com esse heredograma em mãos, eu voltei para a Universidade Federal de Alagoas e procurei por alguns professores para que eles me ajudassem a descobrir do que se tratava. E mais adiante, em 2005, nós descobrimos que se tratava de doença de Huntington.
uma doença autossômica dominante, neurodegenerativa, progressiva, que afeta ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. E essa doença ela foi descoberta em 1872 pelo Dr. George Huntington, e por essa razão ela foi chamada de doença de Huntington. E além desses movimentos característicos, essa doença apresenta ainda 2 outros sintomas, que são os sintomas cognitivos. O paciente pode ter perda cognitiva, além de desequilíbrio emocional, além de problemas psiquiátricos. Então, são 3 os principais sintomas que essa doença mostra. E, além disso, vários outros sintomas ocorrem decorrentes dessa alteração. E essa doença ela é causada por uma repetição de trinucleotídeos, que é citosina, adenina, guanina, CAG, onde uma pessoa que não apresenta o sintoma, uma pessoa que não é descendente de uma família com doença de Huntington, ela tem até 35 repetições de CAG. No caso das pessoas que têm essa doença, elas apresentam um número de repetições que vão de 36 até 50, 60 repetições de CAG. Ou seja, para se confirmar se o paciente tem a doença de Huntington, ele precisa, não é obrigatório o teste genético, não é obrigatório. Geralmente é o exame clínico que dá essa condição. O médico seria capaz de identificar. Porém, eu volto à pergunta. Pelo heredograma que foi montado, existiam pessoas com mais de 100 anos na época, se estivessem vivas. E essas pessoas passaram por médicos. E por que, depois de 100 anos, a doença ainda não tinha sido diagnosticada? Então, isso volta àquela questão que foi bastante falada aqui pelo deputado Eduardo, pela Lauda e pelos demais participantes da mesa anterior. Educação. Educação e educação continuada. Os profissionais de saúde precisam estar cada vez mais informados. E não tem cabimento que um paciente chegue com uma doença neurológica ou qualquer outro tipo de doença e seja tratado só os seus sintomas, sem saber o diagnóstico. Então, é uma grande lacuna que nós temos no nosso país, a de diagnóstico. Diagnóstico diferencial, porque existem muitas doenças com características semelhantes, né? Por exemplo, doença de Huntington, pelo movimento coreico inicial, pode confundir com Parkinson. Pela perda cognitiva, pode confundir com Alzheimer. Mas aí tem que ser feito um diagnóstico, tem que ser feita uma análise apurada para que o paciente saiba qual a doença que ele tem e que ele seja tratado adequadamente. Ainda que se trate de uma doença incurável, mas existem terapias, existe acompanhamento multiprofissional que ajuda para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e que elas se tornem, que elas permaneçam grande parte das suas vidas ainda independentes. Porque a doença, numa fase final, o paciente vai ficar acamado e ele vai se tornar dependente. E se existem terapias e condutas que podem retardar essa dependência, deve ser feito. E isso é a partir do diagnóstico inicialmente. Aqui é o heredograma atualizado, né? Passados alguns anos, nós atualizamos. Esse heredograma foi mostrado em um Congresso Mundial de Doença de Huntington, que houve no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2013. E outro detalhe que eu preciso falar é que, a partir desse estudo, nós descobrimos em 2005. Quando nós descobrimos essa doença, nós descobrimos a Associação Brasil-Huntington, da qual eu faço parte até hoje. Até aquele momento, Ervalha, um município no interior de Minas Gerais, era considerado o município com a maior prevalência no Brasil. E depois desse estudo, Feira Grande, em Alagoas, passou a ser a maior prevalência no Brasil, e Ervalha a segunda maior. Mais adiante, em 2018, foi descoberto em Senador Sá um terceiro cluster, que foi o cluster num povoado chamado Salão. O povoado pertence a Senador Sá, que fica na região metropolitana de Sobral. E aí, a partir desse outro estudo, Senador Sá passou a ser a maior prevalência de doença de Huntington no país. Então, Senador Sá a primeira, Feira Grande a segunda e Ervalha, Minas Gerais, a terceira. Outra pergunta se faz: se demorou tanto tempo, porque é semelhante essa história de Senador Sá, é semelhante a de Feira Grande, lá chamava Bole.
Em Feira Grande chamava nervoso e em Senador Sá chamava bole. E existiam pessoas há muito tempo, há décadas, com essa doença. Então, o que é que a gente deduz disso aí? Existem várias comunidades isoladas, Brasil afora, com pacientes com doença de Huntington. Talvez não com clusters, né, que são famílias enormes com essa doença, passando de geração a geração, mas muitos casos isolados, ainda provavelmente sem diagnóstico, e, portanto, sem a devida atenção. E, portanto, os pacientes sendo tratados através dos seus sintomas, e não através da doença. E, muitas vezes, as terapias usadas em pacientes de Huntington, medicamentos utilizados de outras doenças, para Huntington não, para aquele sintoma, na verdade, né? Muitas vezes eles são usados para as coreias, por exemplo, que são esses movimentos involuntários. Muitas vezes esses medicamentos eles causam efeitos danosos, efeitos colaterais, porque eles estão supostamente tratando um sintoma, mas eles podem estar causando efeitos colaterais porque aquela medicação não é para aquela doença. Então, assim, é algo muito importante e muito sério, e esse fórum aqui está vindo para somar, porque existem pessoas de todo o país aqui, falando sobre as diversas doenças raras, e nós notamos que existem particularidades que são inerentes a todas as doenças, senão a maioria. A falta de diagnóstico, a falta de atenção adequada, protocolos para que esses pacientes sejam acompanhados desde o diagnóstico até seu acompanhamento pelas diversas fases que a doença passa. E aqui vem a grande pergunta. Os estudos mostram que a doença de Huntington afeta 1 em cada 100 mil nascidos. 1 a cada 100 mil nascidos. E existem países que a gente vê a prevalência 5 a 10 por 100 mil nascidos, outros 7 por 100 mil nascidos. E no Brasil, qual é a prevalência de doença de Huntington no Brasil? Não temos. Infelizmente, nós não temos nenhum relatório, não temos, através dos sistemas de informação de saúde, dos prontuários que existem de informação de saúde no Brasil, não temos. As únicas instituições que têm dados de pacientes de Huntington são os centros de pesquisa, geralmente ligados às universidades, e a Associação Brasil Huntington, da qual eu faço parte, onde as pessoas entram via rede social, ou telefone, ou e-mail, e falam que tem doença de Huntington, e a associação vai enumerando. Atualmente, existem em torno de 4.000 famílias cadastradas. A gente usa essa palavra cadastro, mas não é bem um cadastro. São famílias que informam que tem casos. Então, imagine, se, em média, é 1 para cada 100 mil afetados, mundialmente, o teste de prevalência indica que é 1 a cada 100 mil nascidos. No Brasil, segundo a Associação Brasil Huntington, deve existir entre 15 e 21 mil pessoas afetadas. E onde estão essas pessoas? Onde elas estão? Existem muitas pesquisas em andamento, existem grupos europeus, americanos, canadenses, um grupo brasileiro também iniciando não, deve ter uns 3 anos mais ou menos, uma pesquisa nessa linha. E nós temos bastante esperança de que se consiga uma terapia. Nós sabemos que não é fácil para a doença genética, mas existem muitas pesquisas em andamento. E se, de repente, ou a médio e a longo prazo, se consegue alguma terapia importante, como essas pessoas vão ser beneficiadas, se elas não sabem, ao menos, qual a doença que elas têm? Então, nós temos uma necessidade urgente em diagnóstico e em sistema de informação. E, para isso, mais uma vez, nós voltamos à questão da educação continuada. Por que existe falha no sistema de informação? É falha no sistema de informação? Talvez uma soma de todos esses fatores. Um dos pontos mais importantes é a falta de conhecimento de profissionais de saúde com relação a doenças raras. E aqui, especialmente, eu falo de doença de Huntington. Se eles não conhecem, como é que eles vão informar quando eles atendem esses pacientes no SUS? Eu sou servidora pública, sou dentista pelo SUS, e se eu atendo um paciente de Huntington e eu só informo que ele tenha cárie dentária ou doença periodontal, eu estou deixando de informar que ele tem doença de Huntington. E eu só posso informar se eu conhecer a doença. Mas eu estou falando eu como cirurgiã dentista. Mas os médicos são os principais responsáveis por essas informações. E eles
obviamente, só podem informar se eles conhecerem a doença. Então, existe aqui uma gama de fatores que nós devemos nos atentar para que esse problema seja solucionado. Que os pacientes conheçam, por isso que a gente divulga, por isso a importância dos representantes de associações e grupos de doenças raras, porque é um movimento contrário ao que deveria. É um movimento civil atuando, se unindo, gritando, falando para que as coisas aconteçam. E que bom celebrar esse momento junto de representantes do poder público engajados em ajudar, porque aí sim nós temos um conjunto de forças da sociedade civil, que somos nós, os representantes das associações de raras, os representantes do povo, nossos legisladores, e aqui nós temos representantes de todas essas esferas, para que a gente consiga solucionar, ao menos a médio prazo, né? A curto também, porque já esse passo que nós estamos dando aqui é muito importante. Lá atrás, em Feira Grande, a gente não sabia o nome da doença. Hoje nós estamos aqui falando sobre essa doença. Então, muita coisa seguiu o seu rumo, mas nós precisamos chegar ainda muito mais adiante. Então, o que nós conseguimos até aqui, né, uma pergunta que a gente sempre fala, que eu acabei de falar, nós temos as equipes multiprofissionais para ajudar esses pacientes. Falar mais sobre a doença, diminuir o estigma. Nós tivemos aqui as representantes Rebeca e Kênia falando do estigma, né? Várias pessoas de doenças raras sofrem isso. Lá em Feira Grande, as pessoas eram escondidas dentro de casa. As famílias escondiam essas pessoas, porque elas tinham movimentos estranhos, elas faziam caretas involuntárias, e as pessoas, como não entendiam o processo, ou por outras razões, acabavam tratando de forma preconceituosa. E hoje, a gente falando muito sobre o tema, isso reduziu bastante. Isso é um fato importante a ser falado. Aqui, só para ilustrar, a gente falou de educação continuada o tempo todo. Em Feira Grande, nós conseguimos, através de algumas parcerias, realizar alguns momentos de capacitação para profissionais de saúde. Essa foto abaixo foi durante o Congresso do Rio. Algumas dessas pessoas são pesquisadores que vieram de outros países e estiveram em Feira Grande para falar à população sobre essa doença, que até lá, o ano de 2005, não sabiam que existiam outras pessoas no mundo, nem no Brasil, com essa doença. E nós nos sentimos acolhidos por saber que existem outras pessoas e que nós podemos nos juntar para conseguirmos melhorias, né, para essas pessoas. Esse foi um momento recente, agora em agosto, uma capacitação para quase 100% dos profissionais de saúde de Feira Grande. Nós tivemos apoio de parceiros e nós pudemos realizar esse momento marcante. Teve um momento com os profissionais e um momento com os familiares, com a presença também de pacientes de Huntington. E houve um momento muito importante onde eles puderam verbalizar o que eles sentem, uns para os outros, trocarem experiências, e foi um momento muito rico que nós vivemos lá agora nesse último mês de agosto. Aqui a gente está colocando, né, o que a gente tem. Nós temos CAPs, temos as UBSs, que são as portas de entrada para esses pacientes. Nós temos os serviços de saúde, mas nós precisamos de protocolos de atendimento. Nós precisamos que os profissionais entendam como devem proceder, qual a forma de acompanhar esses pacientes. Então, nós temos os instrumentos, nós precisamos saber usá-los e precisamos do poder público para que existam realmente, de fato, políticas públicas que nos ajudem a colaborar com esses pacientes. Resumindo o que está nessa tela, é o que muito foi falado aqui, principalmente pela Lauda, né? O que nós precisamos, de uma forma resumida, o doutor Ricardo também falou, precisamos de centros de apoio a esses pacientes e familiares, e precisamos também de centros de diagnóstico. Foi falado aqui que tem um no Rio, que está superlotado, tem aqui esse de Brasília, e quantos outros tem pelo país? Quase nenhum. Então, isso acaba sendo um problema seríssimo, porque, volta à questão lá atrás, se o paciente não é diagnosticado nas UBSs ou em outros
em outros setores de saúde, eles poderiam ser direcionados para esses setores específicos, para esses setores de testagem genética, de diagnóstico, enfim. Então, esse era um grande passo para que essas pessoas não ficassem no anonimato, vivendo essa etapa longa, porque a doença de Huntington, o paciente não morre pela doença de Huntington, ele pode ficar de 15 a 20 anos acamado, vegetando, e é algo assustador pensar nisso, que ele vai passar esses anos todos sem o acompanhamento adequado. E outro personagem muito importante que eu quero chamar a atenção é o cuidador. O cuidador do paciente de Huntington, ele deixa de viver a sua própria vida, porque chega um momento, geralmente a partir da terceira fase da doença, que é uma fase que ele está com os seus músculos mais comprometidos, sua cognição, ele precisa de um apoio 24 horas. E muitas vezes esse cuidador é um irmão, é a mãe, é alguém que vai deixar de viver, não vai conseguir trabalhar, porque vai ter que estar 24 horas com o paciente, é um filho que está começando a vida, que não vai conseguir estudar, não vai conseguir fazer sua faculdade. Então, assim, o impacto familiar com relação à doença de Huntington é muito alto. Não só para a vida do paciente, como também para a vida do cuidador e, especialmente, para todas as pessoas que a gente chama de pessoas em risco. Todos os filhos e netos dessas pessoas estão em risco de ter a doença. Cada pessoa que nasce, como toda doença genética autossômica dominante, tem chance de nascer um filho, tem 50% de chance daquele nascimento o filho herdar a doença. Existe uma PL que está parada no momento, né? Estamos aguardando que ela seja votada, que tenha andamento, porque é para incluir doença de Huntington no rol das doenças graves e negligenciadas. Ela não está nesse grupo. E esse PL é referente a benefício. A pessoa, quando tem doença de Huntington, ela não consegue trabalhar, como eu falei aqui, nem o cuidador consegue, imagine a própria pessoa. Então, esse PL é muito importante que seja aprovado. E aqui eu quero encerrar falando que 27 de setembro é o Dia Nacional de Doença de Huntington, foi aprovado ano passado, nós comemoramos pela primeira vez o ano passado, e agora nesse mês de setembro, estaremos comemorando o segundo ano do Dia Nacional da Doença de Huntington. E, como nós usamos essa frase, Huntington jamais irá degenerar nossa esperança, porque nós todos estamos aqui para isso, não só para Huntington, não só dedicados a Huntington, mas dedicados a todas as doenças raras que afetam vários brasileiros por aqui. E aqui, mais uma vez, meu município, Feira Grande, quero agradecer a todos por terem ouvido essa narração desse conto sobre o meu município, e, mais uma vez, a todos os organizadores, principalmente Santuza, e a deputada Rosângela Mouro e os demais que dão apoio a esse evento que é de tão grande importância para todos nós que representamos as doenças raras. Muito obrigada. Passamos, portanto, a palavra à deputada federal Rosângela Mouro para suas falas e condução do debate. Muito bem. Primeiro, parabenizar a doutora Maria Aparecida Santos pela brilhante apresentação.